Hoje eu não vou dar salve, eu vou dar 100 ouvintes do FIAP Decode. É isso aí, o Boletim Tech da FIAP chegou no episódio de número 100. Olha que numerão, que número bonito. 100, a quantidade de centímetros que tem 1 metro. 100, a temperatura em Celsius que a água ferve. E até 10 elevado a 100 é um número grandão chamado Google, que deu nome a Google. Pois é, o negócio é que a gente tá num dia de festa, por isso, produção, eu quero palmas, eu quero fogos, eu quero tudo que a gente tem direito. Nesse episódio especial, a gente vai decodificar muita coisa legal que tá acontecendo e que vai continuar reverberando. Só que quem é nota 100 não sou eu, não é o time que faz o Decode, são vocês, ouvintes, e também os nossos convidados que estão aqui. Tamires Adriano, de volta. Tudo bem com você, Tami? Muito feliz. Olha a honra de participar do 100º Decode, gente. Não estou me aguentando de felicidade. Não, dá pra ver que eu tô feliz porque eu nem tô fazendo pessoa número 1, pessoa número 2. Alestan Alves, um prazer ter você aqui de novo, cara. Prazer é todo meu. Pô, tô muito feliz de estar no episódio 100 do Decode e vamos pra cima. Cara, eu tava sonhando com isso e foi muito interessante. Eu vou mencionar aqui um bastidor antes do meu timer. Uma das roteiristas, na verdade a coordenadora de roteiro aqui do nosso estúdio, falou uma frase ontem que me pegou. Ela falou, gente, episódio 100, num tempo onde tantas coisas são criadas e desaparecem rápido, a gente tá aqui. Por isso, ouvintes, eu vou dar play no meu timer, mas eu não vou nem ligar se ele chegar até o minuto 100 hoje. Vamos continuar essa história. Eu quero resgatar o passado do Decode. A gente começou em 2023 com outra carinha, outras notícias. O primeiro episódio teve só 12 minutinhos, mas uma das notícias que até deu título ao episódio foi que havia uma carta pública cancelando a IA, não dá para usar uma expressão melhor. Na época, várias pessoas, vários grandes nomes da ciência assinaram essa carta dizendo, olha, a gente tem que tomar cuidado com o desenvolvimento da IA, para onde isso vai levar a gente, onde a gente vai chegar, as empresas estão dominando isso e tal. Era algo realmente de alerta. Passaram 2 anos. Eu não sei se é uma coisa da minha bolha ou não, mas parece que eu tenho ouvido menos as críticas e mais as pessoas usando. Eu queria ouvir de você, Alestan, o que você acha, cara, dessa evolução e dessa diferença de pensamento que a gente teve de lá pra cá? Eu acho que hoje tem bastante empresa focada só em olhar para essa parte de segurança das IAs, né? A Anthropic tem feito um trabalho muito bom enquanto a isso, né? Olhando para essa parte de safe das IAs, então eu acho que tem evoluído desde aquela época até agora, até o episódio 100, a gente teve uma evolução muito grande nessa parte, olhando para essa parte de alucinação, olhando para essa parte de viés, algoritmo, né? Dos modelos e tudo mais, então eu tenho visto um avanço, mas eu creio que ainda faltam regras, falta leis, né? A gente não tem ainda nenhuma lei, né, de IA, especificamente de IA, aqui no Brasil a gente está desenvolvendo ainda. Eu tenho participado, inclusive, desse desenvolvimento, dessa parte de IA aqui, junto com a PL de IA, que está sendo lançada e tudo mais. Tenho participado ali junto com a Brascom, que é uma instituição aqui do Brasil, que olha essa parte de comunicações, TI, etc. Então tenho participado disso, tenho visto de perto, e eu creio que é necessário também, né? Eu acho que também tem que ter as regras, pra gente conseguir também evoluir com as regras, né? Eu acho que é um pouco disso. Não fica só no cancelamento que se falava à Perfeito. época, mas também não fica esperando pra ver a lei nascer sozinha, né? É isso, né? E pra você, Tamires, como foi essa evolução e essa diferença também de pensamento? Não sei se foi o seu caso. Sim, a gente tinha medo, né? Muita gente tinha medo, tinha aquela coisa hollywoodiana de que a IA vai vir, vai acabar com tudo. Nossa, aí o robô, Exterminador do Futuro, enfim. Eu acho que o que acaba com isso é informação. E nesses últimos 2 anos, o que a gente mais teve foi informação. Então a gente teve informações de como que realmente uma IA funciona, qual que é o poder dela, até onde ela vai. Então acho que as pessoas deram, falando um português bem claro, elas deram uma sossegada e falaram, não, peraí, não vai ser agora que o mundo vai acabar, a gente ainda tem mais um tempinho de vida aí, tá tudo certo. Esse é um ponto legal que você falou da informação, porque a gente aqui acabou falando de uma notícia da época e hoje em dia, olha notícias que a gente tem. A gente tem festival de filmes feitos com IA, tô falando de um prêmio, ouvintes, de R$14 mil. A gente tem a Apple, que lançou recentemente uma nova funcionalidade no AirPods para tradução simultânea, não testei ainda. A Albânia nomeou a primeira-ministra gerada por IA. Essa me pegou. E olha só, hein?
tem empregos que estão ficando mais perigosos por conta da IA ao invés de mais seguros, justamente por um mau uso. Dessas 4 notícias, essas 4 ideias que eu trago aqui, tem uma que vocês acham que é mais interessante ou mais impactante ou até revoltante no meio disso tudo? Eu acho que a do perigo nos empregos foi uma que me pegou. Eu li essa matéria e eu vi que a gente ainda não tem a preocupação de tirar os profissionais de lugares perigosos, né, de empregos perigosos. Então a gente está tentando automatizar chatbot para pessoas que fazem atendimento, a gente está tentando automatizar coisas que, ok, podem ser legais, podem trazer resultados positivos para a gente, mas ali no campo das pessoas que estão em armazém, que estão arriscando a vida delas, ainda não tá evoluindo. E não sei dizer o porquê, né? Mas eu acho que isso é um pouco revoltante, assim. Acho que a gente pode ir mais para esse lado. São pesquisas que ficam mais para aquelas empresas muito específicas, uma Muito. Boston Dynamics, coisa do tipo, né? E para você, Alessandra, olhando essas 4 notícias, alguma te pega mais? Acho que essa da Albânia, nossa, cara, eu fiquei até impactado, assim, eu falei, como que é possível você colocar alguém pra criar uma IA, né? Não alguém, esqueceu do alguém, né? Colocou só a IA, que é um computador que pode ser desligado. Que você pode ele puxar na tomada, em qualquer momento você pode puxar ele da tomada, ou ele ficar sem internet, pra criar regras, leis. O impeachment mais fácil do mundo, vamos combinar, né? Definir coisas. Cara, eu acho que o uso, pra mim, da IA hoje tá muito mais relacionado ao humano, mais a IA, que aí potencializa esse trabalho, né? Que é o trabalho aí governamental, talvez, da Albânia. Mas se deixar 100% ali na mão da IA, eu não sei se é o melhor momento ainda, né? Não E sei. a gente tá vivendo justamente o momento de falar desse deixar na mão da IA e dessa questão do humano mais IA como ferramenta, porque tem tomado todos os espaços. E tem um espaço agora que não vai sobrar mais moleza. Pega aqui, ouvinte, é sem moleza. Olha só o que está acontecendo. Lá na primeira edição do Decode, também a gente trouxe uma notícia em que havia a briga do TikTok nos Estados Unidos. Ainda era embrionária, tinha motivos políticos, motivos econômicos, tinha uma série de questões, mas a ideia era o TikTok vai ser banido nos Estados Unidos. Tô falando de 2023. Hoje, 2025, olha a notícia. A França pede uma investigação criminal contra o TikTok por riscos aos jovens. E eu, quando vi essa notícia, falei, galera, a gente precisa trazer isso pro Decode, porque tá muito na linha até do vídeo do Felca, que recentemente foi lançado, falando sobre a adultização e tudo mais. Quer dizer, a gente vê movimentos públicos e do povo olhando para essas big techs, cobrando mais ações, cobrando uma vigilância. Como você vê esse ponto, Tamires? Bom, eu sou mãe de 3 jovens, né? Então eu acho que a rede social, no geral, não só o TikTok, acho que o TikTok é a rede mais utilizada, né, pelos jovens. Inclusive, eu não me sinto no direito de estar lá por ter mais de 30 anos. Eu brinco com minhas filhas que eu acho que eu não posso estar no TikTok. O que eu vejo que faz muito mal para elas e que eu acompanho bastante, que eu tenho muito cuidado, é a questão da comparação. Porque é aquela realidade perfeita. Então, as pessoas que elas estão acompanhando no TikTok acordam a hora que querem, fazem as coisas que querem, têm as coisas que querem, compram bolsas de 50 mil reais, tem uma vida que é inalcançável para a maioria das pessoas. Então, ao meu ver, né, como mãe de jovens, eu vejo que a principal, né, além, lógico, a questão que o Felca levantou é muito, muito importante, na questão da adultização das crianças, enfim. Mas eu, como mãe de jovens, o que mais me preocupa é essa questão da saúde mental. Uhum. Eu vejo como que minhas filhas podem... O que pode causar nas minhas filhas essa questão de comparação, de chegar e falar assim, eu nunca vou ter esse corpo, eu nunca vou ter essa renda, eu nunca vou ter esse tipo de vida. Então, pra mim, isso é o mais preocupante. E é legal você ter tocado nesse ponto, porque a gente pensa, mas só comparação, só que o algoritmo por trás começa a te entregar só isso, né? Exatamente. Então aquela menina vai ver só aqueles corpos, só aquela realidade, só aquele dinheiro, aquele menino vai ver vai achar só que aquilo. todo mundo é assim, menos ela. Vai achar, poxa, mas todo mundo tem um corpo perfeito, menos eu. Todo mundo consegue isso, menos eu. E a pessoa vai cada vez se sentindo mais um fracasso. Mas você também acha que isso é algo a ser cobrado dessas big techs, dessas empresas? Eu acredito, porque como você disse, isso é algoritmo, né? Então, o que chega para os jovens é porque eles quiseram que chegasse, né? Então, se tá chegando muita, até para propaganda, até para venda, então se tá chegando vários tipos de pessoas com certo tipo de corpo para vender um certo tipo de produto, a responsabilidade é das empresas, com certeza. E para você, Alestan, você olha essa situação que a gente tá vendo, como eu falei,
países, cidades, você mesmo disse que está envolvido com a questão do projeto de lei aqui no Brasil, para a gente começar a regular IA. Como que você vê esse novo momento que a gente está agora? Claro que aqui a gente está citando o TikTok, mas é super amplo. Eu acho que hoje, né, os influencers, né, eles acabam influenciando muito a vida dos adolescentes, né, um pouco do que a Tami falou. Então, tudo que eles compartilham lá parece que é uma realidade, às vezes não é também, pode até não ser uma realidade, né, porque eu sou um influencer, né, querendo ou não, ali eu posto bastante conteúdo de tecnologia nas redes sociais e às vezes um conteúdo muito técnico e muito bom um conteúdo de aprendizado não viraliza tanto quanto um conteúdo que é talvez mais engraçado ou um conteúdo do seu dia, da sua rotina, você andando de carro, algo do tipo. Então o algoritmo influencia muito nisso, então é muito difícil você viralizar com um conteúdo muito técnico e educacional. Aquele tempo da internet moleque, assim, de me descobriram, meio que passou já, né? Então, já passou essa época, hoje é muito mais relacionado a views, likes, as pessoas, quanto tempo que elas ficam nas suas redes sociais, no seu vídeo, então, e é isso que o algoritmo vai entregar no final do dia, né, então eu acho que essa parte da influência dos blogueiros, influencers de hoje, né, dos jovens que estão influenciando essa garotada mais nova, acho que eles precisam repensar, talvez, a forma de compartilhar os conteúdos. E escolher, talvez, as redes adequadas, né? Porque, assim, Perfeito. Vamos lembrar, a gente tá tocando aqui no TikTok, mas todas as redes que a gente usam algoritmos de recomendação que alimentam a gente só com a mesma coisa, só com o mesmo assunto. O TikTok tem a facilidade do rolar e continuar vendo conteúdo e tudo mais, mas assim, a gente sabe que tá por toda parte, e foi legal você ter falado dessa questão do viralizar, do aparecer e tudo mais, porque eu brinquei aqui com a internet moleque, a internet do passado. E eu queria muito saber de vocês dois, que imagino que assim como eu, também viveram momentos de evolução da internet, da tecnologia e tudo mais. Qual que pra vocês foi o momento nota 100 na internet? Assim, aquela era dourada que vocês pensam, nossa, eu gostava tanto disso, pena que não é mais assim. Tamires, tem alguma que te pega? Nossa, eu adorava o fato de ter que esperar meia-noite pra entrar na internet, porque era o horário que o telefone não ficava ocupado. Eu sinto muita falta das comunidades do Orkut. Nossa. Eu acho que eu até brinco, né, quando eu vejo muita discussão no Instagram, né, não, porque você posta uma coisa e vem um monte de pessoas falar contra. Eu falo, gente, no Orkut não tinha isso, porque você falava com o teu público ali, né? Verdade. Se você tava numa comunidade, poxa, eu odeio amarelo, todo mundo que tava ali odiava amarelo também, né? Não entrava alguém ali que amava o amarelo pra defender, enfim. Então, o Orkut acho que é uma das coisas em relação à rede social que eu mais sinto falta. O famoso saudades eternas. E pra você, Alestan? Gostava bastante da época do Ragnarok, Rabo Hotel, nossa, Level Up, né, os jogos da Level Up ali que tinha. Nossa, eu adorava isso, eu ficava muito tempo na frente do computador jogando. E era engraçado que nessa época eu via muito que tinha uma comunidade. Era um pouco do que tem no Orkut, tinha no Orkut, né? Era a comunidade ali, então todo mundo falava a mesma língua, todo mundo ali se ajudava. Eu participava de bastante fóruns também online. E você colocava um tópico lá específico, a galera te ajudava muito. A galera pegava o conteúdo, pesquisava, te entregava o conteúdo. Achei isso aqui, o que você acha? E, nossa, eu adorava essa questão da comunidade, sabe? Era muito mais... Não era viral, né? Igual a gente tá falando que hoje existe o viral, né? Era talvez mais natural, né? Mas aconchegante, você tava ali entre os seus, né? Perfeito. É um pouco do que existe um pouco no Reddit hoje. Acho que o Reddit quis trazer isso. Não é uma rede viral, assim, não tem muita gente utilizando. Eu sou heavy user de Reddit, tá tudo bem. Boa. Eu adoro o Reddit. Inclusive, eu acho legal do Reddit que é assim, você tem os tópicos, né? Você pode votar no tópico para ele subir. Exato. E com isso abre uma discussão muito bem embasada, bem discutida. A pessoa traz a própria experiência. Que é essa época, pra mim, a época de ouro, a época dos fóruns, a época do Rabo Hotel, do Ragnarok, a galera se ajudava. Não querendo fazer assim um trocadilho, mas os dois falaram muito de conexão, né? Se conectar com outras pessoas, estar num espaço, dividir. Olha só, o momento pra mim que é assim, sem condições, houve um rompimento em cabos submarinos no Mar Vermelho, e isso mostra pra um grande público a fragilidade da web global. Por quê? Para contextualizar os ouvintes que talvez não sejam tão techs, para que a internet funcione, a gente precisa de computadores interligados no mundo inteiro. Legal. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu posso fazer por satélites, bacana. Eu posso fazer por cabos, legal, vai ser mais rápido. Mas como eu passo um cabo dentro d'água? Pois é, esses cabos existem e a questão é que aqui houve um rompimento. Isso
assusta ou preocupa vocês em algum nível? É porque elas estão. Vamos pensar. A gente está falando aqui do nosso trabalho. Ele depende da internet o dia inteiro. E nem sempre só de recursos locais. Eu estou usando IAs do mundo todo. O que o ficar sem internet representa e o que você tira aqui dessa notícia? Hoje tem bastante gente que depende da internet, né? Depende da internet tipo, até para sobreviver, né? Para postar o conteúdo, para viver daquele conteúdo, né? A gente tava falando das redes sociais aqui agora. Tem muita gente que depende das redes sociais para sobreviver, para ganhar o ganha-pão de cada dia, né? Mais ou menos isso. Então, acho que a internet ela tá no nosso dia a dia. Não era como antigamente. Antigamente era só meia-noite, né? Um pouco do que a Tami falou. Era só meia-noite, a gente acessava a internet, ligava lá no nosso IG, lá, aquele portalzinho lá, esperava aquele barulhinho. Nossa. Aquele barulhinho, nossa, que já bate a nostalgia. E aí a gente entrava na internet. Hoje a gente depende disso. A gente tá com o celular, tá na internet, tá ligado? A gente depende da internet até pra falar com minha esposa, por exemplo, depende da internet. Porque eu vou falar com ela no WhatsApp, eu não mando mais mensagem, o SMS também, que é uma nostalgia, que antigamente a gente mandava só SMS. A gente utilizava planos, né, de operadoras que tinha SMS limitado entre operadoras, porque a gente não utilizava o WhatsApp nessa época, né? Era só SMS. E hoje a gente depende dessa rede. Né? Então, eu acho que ver essa notícia é muito impactante. Eu acho que a gente precisa ter quem sabe, né, uma infraestrutura melhor, mais segurança, né, uma observabilidade melhor do que está acontecendo, né, nesses cabos. Acho que é muito importante, né, uma redundância. Porque a gente está falando de estruturas que elas foram montadas há muitos anos, foram... Sim. De alguma forma ali sofrendo manutenções, aumentando aqui e lá, mas assim, são custos exponenciais. Para você, Tamiris, o que representa essa notícia? E até pra galera que tá ouvindo a gente e nunca parou pra pensar, olha, eu posso ficar sem internet um dia. Você sabe que eu brinco com isso constantemente, né, com as minhas filhas. Eu falo, você já pensou? Eu trago minha infância pra elas, na minha adolescência, e toda vez eu brinco, eu falo assim, ó, sabia que na minha época eu não conseguia fazer isso? Sabe, eu não tinha o celular o tempo inteiro. Aí esses dias minha filha falou até que achou legal uma parte, que eu falei assim, sabia que minha mãe não sabia o tempo inteiro onde eu tava? Hoje em dia eu sei onde que ela tá, ela tem, a gente tem rastreador no celular, enfim. Então eu constantemente penso nisso. Sabe, penso, será que um dia a gente volta pra isso? Será que um dia a gente consegue? E eu acho que vai ser uma questão de adaptação, mas eu acho que a gente vive sem. Eu acho que, claro, não é o ideal, a gente vai ter que se readaptar em vários sentidos, mas eu acho que a gente é adaptável, né? Eu acho que super funciona. E eu queria até fazer um recorte, porque nós três estamos falando aqui, a gente tá gravando esse episódio do Decode em São Paulo, que eu sempre faço questão de frisar, é uma bolha, há infraestrutura. Se eu pegar meu celular, sair daqui e for até o outro lado da cidade, eu vou continuar tendo sinal. E o Brasil é muito maior do que isso. Então talvez valha a pena a gente fazer uma reflexão. Será que a minha dependência, como os nossos convidados colocaram aqui, ela tá grande demais e eu tô cedendo o meu lado humano para ter só um lado conectado? Bom, para reflexões a gente tem muito tempo, inclusive tem uma empresa que me traz reflexões e lembranças maravilhosas, que tá no top 100 de games sempre que surge uma lista. É a empresa que faz o Final Fantasy, tô falando da Square Enix. Pô, todo mundo curte um Final Fantasy VII ali e tal. Eles estão investindo numa empresa brasileira para ter um site gratuito de games. É legal demais ou não é? O que você acha, Tamiris? Eu acho que é, porque a gente tem uma síndrome aqui, né? Até os próprios brasileiros, né? Tudo que é nosso não é muito legal, né? Então, vamos jogar um jogo lá de fora. A gente nem olha porque a gente tem aqui, né? Então, você ter uma empresa desse tamanho, pô, quem não conhece Final Fantasy, né? Eu não jogo, mas eu conheço a história inteira, né? Sei quem é o Sephiroth, sei quem é todo mundo. Mas eu acho que vai trazer uma relevância muito até pra nós mesmos brasileiros. Eu nem falo pro pessoal lá de fora, sabe? Eu acho que pra gente mesmo olhar mais pra dentro e falar, poxa, a gente tem capacidade de fazer uma coisa muito legal. Isso é um ponto muito legal. Sempre me lembra aquela questão da fuga de cérebros, né, do Brasil, porque tem muita empresa que vem contratar aqui, tem muita empresa que leva. A gente tem bons profissionais, né, Alestan? O que você tira disso aqui, cara? Eu acompanho o cenário indie de games indie, né? E recentemente saiu um jogo Hollow Knight Silksong, que é um jogo indie feito por poucos desenvolvedores. Esse jogo, inclusive, assim que ele saiu, derrubou a Steam. Foi. Então, você vê o potencial, né, de se desenvolver um jogo apenas com poucas pessoas e esse jogo conseguir derrubar uma distribuidora que é a maior distribuidora de games para PC. Eu vejo um potencial muito grande, tem bastante jogos brasileiros que tem bastante potencial lá fora também, está sendo entregue muito lá fora.
Acho que esse cenário dos games indies cada vez mais está sendo distribuído para o mundo. Até brasileiro está jogando cada vez mais, né? Tem até o Cellbit, né, que é um youtuber brasileiro que lançou o próprio jogo e bombou, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Então eu vejo um potencial muito grande em devs brasileiros, com certeza, e o potencial não só para desenvolvedores de games, mas também para desenvolvedores de geral, assim, né, de software e tudo mais. Esse é um ponto bem legal desse potencial que a gente tem, de saber que tem jogos grandes, relevantes. Inclusive, eu vou pedir para a produção colocar o link do Pimbolas, que é o jogo do Davi Batista, nosso amigo, já participou aqui do Decode, desenvolvedor de games, professor. Ele está lançando esse game, que foi até premiado em Santos recentemente. Então, dá uma olhadinha lá no link que a gente vai deixar. Para fechar esse episódio, eu vou falar minha frase padrão de que eles passaram pelos minutos de notícia, mas eu não estou nem olhando para o relógio. Eu quero trazer um pedido especial para vocês. Eu recebi aqui uma matéria do nosso time falando sobre um primeiro dispositivo que faria telepatia, que conseguiria transmitir o pensamento, a comunicação entre as pessoas. E o Decode é uma forma de nós nos comunicarmos. A gente se conecta com os ouvintes. Às vezes a gente vai em algum evento da palestra, o pessoal me fala, pô, André, eu escuto e tal, aquele episódio eu gostei, eu não gostei, isso é muito legal. Como a comunicação, ela depende da tecnologia, mas ela faz parte da gente que está aqui na mesa, eu queria pedir para cada um de vocês comunicarem para os nossos ouvintes algo que vocês acham importante de se refletir nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento tecnológico, nesse momento IA, nesse momento vibe coding, nesse momento cabo submarino. Tamires, o que você deixa de comunicação pra galera hoje? Bom, eu vou até usar um gancho de algo que você falou quando a gente estava falando sobre talvez a gente fique sem internet. Será que a gente não tem que pensar mais no nosso lado humano? Toda vez que eu falo com os meus alunos, né, eu dou aula na pós-graduação da FIAP, de IA para Devs, e ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso. Eu acho que uma reflexão que eu tenho trazido bastante é, gente, vamos usar a IA com parcimônia. Não porque ela não é boa, ela é maravilhosa, mas porque o nosso cérebro precisa de desafio. Então, eu vejo pessoas escrevendo posts usando IA, respondendo e-mail usando IA, respondendo mensagem de namorado, de marido e usando IA. E o nosso cérebro, ele precisa de desafio. Se a gente não desafiasse todo o texto difícil, a gente colocar ali na inteligência artificial para resumir para a gente, qual que vai ser o papel do nosso cérebro, né? Eu tenho muita preocupação com isso, sabe, André? Converso bastante com a minha filha, converso bastante com as minhas filhas, com os amigos delas, né? Porque acho que é uma geração que me preocupa por isso, né? Porque eles não estão tendo a dificuldade de pegar ali um Machado de Assis e ler e pegar no dicionário algumas palavras para entender, porque não sabe, não entende, volta e lê de novo. Não, tá tudo muito fácil. Tira foto e manda IA resumir. Eu gostei muito disso que você falou, de a gente precisa desafiar o nosso cérebro. Essa frase é muito legal, porque, bom, isso tem amparo científico. Sim. E a gente não pode deixar o nosso cérebro ser só um sensor gigante que fica recebendo. Aí tá frio, tá calor, respira, não respira, e tem muito mais potencial. Alestan, o seu momento, cara, comunica o que pra galera que escuta o Decode? Eu tenho usado muito IA mesmo, pra fazer bastante coisa, assim, no meu dia a dia, e eu creio que o ser humano, acho que tá faltando um pouco do que a Tami falou, tá faltando o olho no olho, tá faltando se comunicar, tá faltando se integrar com um grupo mesmo, sair, conversar, jogar jogos, se divertir, acho que tá faltando muito disso, a gente tá muito online. Tá faltando o livro físico, né? Tá faltando aquela capa dura, né? Que você precisa comprar, do Senhor dos Anéis, você precisa ler ali fim a fim, você entra naquele livro. Acho que tá faltando muito disso, a gente tá muito conectado, a gente tá muito só rolando as redes sociais o dia todo, né? Então a gente fica rolando, vendo bastante gente postando coisas aleatórias, diversos assuntos aleatórios. Eu acho que falta muito dessa pesquisa, de usar o cérebro que a gente estava falando um pouco, né? Daquele buscar o conhecimento, né? A gente vai lá na IA, pergunta, ela responde tudo pra gente. A gente nem utiliza a nossa capacidade cognitiva. Pô, imagina se o Sócrates só respondesse o que os alunos dele perguntavam, ninguém ia sair de lá pensando que era justamente o que ele propunha. Cara, que episódio massa! Eu tô muito feliz que a gente chegou no número 100. 100 episódios do Decode, é um número muito legal. E eu falei de encontrar pessoas em eventos e tudo mais.
Outro dia eu encontrei um ouvinte num evento, que era aqui em São Paulo, inclusive, e o ouvinte falou assim, pô, André, você só dá agenda de eventos em São Paulo, cara? Vamos esticar isso aí. Então, a nossa dica cultural da semana é a Semana Caldeira, que vai rolar lá no Instituto Caldeira, no Rio Grande do Sul. Sim, a FIAP também tá por lá, atuando. Vai ter muito conteúdo legal. Então, esse link vai ficar aqui na descrição desse episódio. E junto com esse link, eu quero saber... Tamires Adriano, onde eu te encontro? O que você anda fazendo? O espaço é seu. Bom, eu tô lá no LinkedIn, né, Tami Adriano, no Instagram também, posto bastante coisa de corrida, mas de programação também. E é isso, gente, quiser bater um papo, a gente falar um pouquinho mais sobre IA, sobre front-end, que eu gosto bastante também, sobre corrida, pode me chamar que a gente bate um papo. Sensacional. Alestam, por onde você anda? Onde a gente vai atrás de você? Pesquisar por Alestam, provavelmente você já vai encontrar até no Google. É um nome bem difícil, né? Então, provavelmente você vai encontrar bastante coisa já minha nas redes sociais, mas eu tenho o LinkedIn, tenho o Instagram também, HackerCode, mas se pesquisar por Alestam também você vai achar. Né? Eu falo sobre hacking, sobre IA, sobre dados, né? Que é a minha área, engenharia de dados. Então é um pouco do que eu falo no meu dia a dia. Então se quiser me encontrar é só pesquisar Alestam, é simples. A gente vai achar vocês dois com certeza e vamos atrás. E para fechar esse episódio, ouvinte do FIAP Decode, eu queria agradecer não só você, a sua audiência, claro, fez toda a diferença pra gente chegar em 100 episódios. Mas eu queria agradecer toda a equipe que tá por trás das câmeras fazendo o Decode acontecer. Eu tô falando das pessoas que fazem o roteiro, das pessoas que fazem a produção, das pessoas que vêm aqui e captam toda essa conversa com o melhor da imagem, com o melhor do áudio, das pessoas que editam para que você consiga ouvir a gente com sentido, com sequência. Eu tô falando de quem posta. Eu tô falando de todo mundo que ao longo desses 100 episódios já passou pelo Decode. Esse é o meu muito obrigado. A gente se vê semana que vem. Até mais. O FIAP Decode faz parte da Hipsters Network, a rede de podcasts do ecossistema Alura, FIAP e PM3. Quer saber ainda mais sobre tecnologia e negócios? Acesse hipsters.network e siga o @hipsters.network no Instagram.